começar falando do arquétipo mesmo, né? Sim. Do signo de Aquário. Uhum. E eu vou chamar de arquétipo mesmo, porque muita gente, né, confunde o arquétipo de Aquário com a pessoa aquariana, né? O Sim. aquariano. E aí a gente sempre ouve essa questão de como é que fala? Eu não me identifico. Se bem que com aquário não tem porquê, mas eu acho mais difícil, viu? Porque, gente, é muito raro você perguntar para um aquariano e ele não se identificar como aquariano. Raro. Né? É um dos poucos signos que quase todos os aquarianos e aquarianas, de modo geral, se identificam em alguma coisa, pelo menos. Nem que seja na rebeldia. Sim, sim, sim. Mas assim, só para deixar claro que o arquétipo de Aquário não tem nada a ver com a pessoa do signo de Aquário, até porque o que significa a pessoa ser aquariano ou aquariano é ela ter o Sol em Aquário, né? Só que a gente tem lá os 12 signos, as 12 casas, né? E com mais outros planetas, né? Então, Exatamente. É muito importante isso, muito. É. Então, assim, antes de mais nada, né, para quem está assistindo aí Uhum. e de repente, né, é um pouco mais leigo na astrologia, então só para deixar isso claro, né, Sim. que realmente é diferente o arquétipo da pessoa. Então, antes que alguém aqui já fale, mas então toda aquariana é assim ou toda aquariana... Não, né, Não. porque vai depender do conjunto do mapa dela. Conjunto da Mas então, obra. conjunto da obra, que olha, não é pouca coisa não, viu? Não é. Né? Então, assim, então o arquétipo de Aquário, né, ele é um signo naturalmente pertencente à casa 11 do mapa, só para que as pessoas saibam também. Cada casa do mapa, né, da mandala Sim. astrológica representa uma área da nossa vida, né? Uhum. E a casa 11, que é a casa natural de Aquário, vai falar aí dos grupos, Uhum. das ações, do poder executivo, né, falando aí mais de Uhum. uma política, a casa dos amigos, dos grupos, das instituições filantrópicas. Sim. É, Cidadania, né? Fala da cidadania, né? Tá muito ligado a isso, né? sim, sim. Porque trabalha com coletivo, né, no geral. Isso. Uhum. E então, assim, e aí o aquário, então, o eixo dele, né, que é o oposto complementar, é leão. Leão, Uhum. ele fala mais do eu, né? E o aquário fala mais do nós. Então, ele, Isso. ao invés de olhar só para si, ele vai olhar o coletivo. Então, por isso que é considerado um dos signos, aliás, eu acho que o mais, né, nesse sentido humanitário. E aí ele vai Uhum. falar realmente dessa questão humanitarista, de olhar para o coletivo, de ser a Uhum. favor daquilo que, de um modo geral, né, favorece a humanidade como um todo, né? Sim, sim. E posso fazer um comentário que eu acho importante, E porque é uma coisa até que eu, no começo, quando eu comecei a estudar astrologia, eu não pensei muito nisso, que é a diferença, porque assim, como você falou, é um nós, né? Mas é um uhum, nós sem esquecer do eu, né? Porque é diferente, total. por exemplo, do Libra, que às vezes esquece dele por olhar ao outro. O Aquário Uhum. não, ele não Não, não, perde o não. contato com o eu dele, né? Sim, foi ótimo você ter falado nisso, porque assim, o eixo que representa Leão e Aquário, né, que é o eixo um é o oposto do outro, esse eixo é o eixo da individualidade. Então, Uhum. só o fato de ser o eixo da individualidade já significa que ele é bem individual também, Sim, né? sim, Eu gosto de pensar que Aquário ele é o coletivo quando ele está no coletivo. Então, assim, se ele sim, está lá no grupo, ele é pelo grupo. Ele vai sim. lá, ele está na frente, ele faz pelo Uhum. grupo que ele está pertencendo no momento. E, na verdade, ele tem vários grupos, né? Ele pertence a várias tribos, porque como ele é muito igualitário também, então, assim, não tem essa de, só ando com o grupo dos playboys, só ando com o grupo dos Uhum. humanos.
falando, não, ele anda em várias tribos, ele anda com diferentes grupos Uhum, no mais amplo da palavra mesmo, os grupos mais abrangentes, tanto uhum, causas sociais, né, como uhum. a amizade mesmo, ele não faz muita distinção, né? Sim, Só que assim, quando ele tá lá, ele faz aquela coisa, todo mundo é meu amigo, abraça todo mundo, ok. Mas no pessoal, no particular, no fundo, ele tem poucos amigos. Ele tem certo. muitos colegas, ele tem muitos conhecidos, ele conhece muita gente, porque, né, aí já adentrando um pouquinho a outra questão básica do signo também, que é do elemento ar, então ele também é ligado à comunicação. Então ele se comunica muito, conversa muito, então claro que ele tem muitas amizades, porém Hum, não necessariamente essas pessoas são os amigos íntimos dele, né? sim, Então, poucos verdade. aqueles que realmente confia, né, que frequenta uma casa, que se Uhum, abre, que uhum. na verdade, ele é um Que signo vai muito. participar da intimidade dele são poucos, né? Exatamente, exatamente, porque ele é um signo, até por essa questão, né, do eixo da individualidade, ele gosta, eu lembro até de uma aula que a gente teve, acho que da Uhum, Paty, se eu não me engano, que ela uhum, falava que, assim, ele é amigo de todo mundo, uhum, porém, quando ele tá lá quietinho na dele, assim, ele é impessoal, uhum. né, Ele é se famoso envolve, por isso. Ele é famoso por ele isso. se envolve muito, ele não fica lá de muito abracinho, e a forma Sim. dele demonstrar, né, os sentimentos, o carinho, o amor, muitas vezes não é de uma forma como um signo de água, por exemplo, né, vai Sim, demonstrar, né, sim. falando literalmente que ama, ou fazendo mimos, não, né, Uhum, a forma de aquário demonstrar é uma forma realmente mais fria, porém, uhum, quem faz parte desse íntimo dele, né, desse ciclo aí desse círculo de amigos próximos, percebe, né, essa forma dele demonstrar. uhum. E, e aí, assim, só voltando um pouquinho, né, no que você falou, então, não, né, realmente Aquário não tem nada a ver com Libra nesse sentido, É. né, o Libra a gente pensa no outro porque ele se vê muito no outro, Uhum, né, e Aquário não, Aquário ele faz naquele momento lá para todo mundo, mas ele, quando ele tá na intimidade dele, ele gosta de ficar ali quieto na dele, uhum. sem muita invasão, sem muito questionamento. Sim, É isso aí. legal. E os regentes, ele tem, na realidade, dois regentes, né? Dois regentes. Totalmente contrários um ao outro, na minha opinião. Enfim, Ah, isso é muito só. aquariano, né? Ser do contra, né? Até isso é diferente, né? Até nisso é diferente. Porque assim, se Até você for, se nisso. você for observar, os outros todos, que tem, né, dois também, como por exemplo Libra e Gêmeos, regido por Sim. Vênus, né? Mas, querendo ou não, tá ligado ali ao prazer, os dois, né? O prazer de estar com o Uhum, outro, o prazer de uhum. ser valoriza, tem um pouco a ver. Sim, Marte, né? Que rege Escorpião e rege Marte, também tem a sim. ver essa questão da estratégia, da vontade, né? Então, também. Enfim, todos os outros têm, né? Mercúrio também, comunicação, É, da né? Tanto comunicação, né? São dois signos comunicativos, né? em Virgem De maneiras e Gêmeos, diferentes, mas são, de é. maneira que se comunicam. Agora, sim, Saturno e Urano. São muito diferentes, né, cara? Eles são muito. Eu não convidaria os dois para a mesma festa, né? Pois é, não. E tanto que, assim, né, na mitologia, um é o pai e o outro é o filho, Sim, né? E o filho e o pai tá lá devorando os filhos, né? Que seria o sim. Urano, até que Saturno dá um jeitinho, né? E consegue castrar Saturno. Exatamente. Então, mas É, enfim, então, aí eu vou falar primeiro de Saturno, tá. porque muita gente nem sabe ainda, por incrível que pareça, né? Que Sim. também é regido por Saturno. Mas o primeiro regente, na verdade, de Aquário é Saturno, antes de Uhum, descobrirem, né? uhum, E eu, até falei esses dias numa outra live, eu sempre me achei muito uraniana. Achei totalmente Urano na minha vida. E aí eu descobri que não, porque o
o Saturno, ele fala o quê? Ele fala da responsabilidade, do seu Uhum. comprometimento, da seriedade, né? De como você lida com a culpa. Então, é um planeta bem mais sério, né? Sim. Bem mais responsável. E aí você pensar que, poxa, mas Aquário é tão porra louca, né? Aquário é rebelde, Aquário isso, Aquário aquilo, e como assim, né? Saturno. Mas é isso, né? O Aquário, por mais rebelde que ele seja, por mais aparentemente louco que ele seja, Uhum. ele tem essa questão de responsabilidade até, por exemplo, com a humanidade, né? Exatamente, Então, eu ia dizer isso. Ele tem um lado responsável, muito sério. exatamente. Então, assim, ele quer fazer, né? E pegando Capricórnio, né? Que é outro signo que ele Aham. é, que também ali, os três últimos, na verdade, né? São os signos Sim, mais sociais, sim. voltado mesmo, né, a essa questão da sociedade, da humanidade. E aí você conquista tudo lá na casa 10, né? Em Capricórnio, e aí você compartilha, Sim, né, na casa sim, com Aquário. Então, sim. tem sim, né, essa responsabilidade, essa seriedade, esse comprometimento em Comprometimento com uma fazer pelo causa, né? As causas, né? O aquariano é super comprometido com as causas. totalmente, totalmente. Então, assim, esse é o regente desde Clássico. sempre, É, o clássico. clássico. E aí depois descobriram Urano, 1700 alguma coisa, se não me falha a memória. Isso, 1700, século XVIII, é. É. E aí ele passou a reger também Aquário, e aí tem muita coisa a ver também, e a começar por uma coisa que eu acho bem curiosa, que é como ele gira, né? Sim, Todos os outros sim. Ao têm. contrário de todos os outros planetas. Não sei se as pessoas sabem disso, né? Eu mesma, Que confesso todos que os planetas giram horizontalmente e ele gira verticalmente, assim, da nossa perspectiva, né? Na verdade, eu ia falar o contrário, né? Os outros, enquanto estão girando aqui no vertical, ele vai para o horizontal. Mas, É, assim, exatamente. Mas é isso, é a mesma coisa. resumindo, ele é o do contra. Ele é o do contra. Esse é o ponto importante. Ele é o que gira diferente, é o que É, tem a exatamente. excentricidade já na sua natureza. Então tem mesmo, né, essa coisa de aquário, da Sim, originalidade, da excentricidade, de querer ser diferente, né, original, fazer as coisas a seu modo. uhum. Então, É o é o diferentão. diferentão, é isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. E, e aí uma coisa que eu acho interessante falar também, né, que tem muito essa coisa olha, tem muito essa coisa do diferentão, ele quer ser né, diferente de todo mundo, excêntrico. Mas assim, a gente tem que lembrar uma coisa também que poucas pessoas também falam, que é da debilidade, né, Uhum. mental. O Sol em Aquário, ele está em detrimento, né, porque o Sol ele é Uhum. regente natural de Leão, que é o oposto de Verdade, Aquário. verdade. Então, ele está em Aquário, ele está em detrimento, né? Ele está exilado. Então, já causa um desconforto ali natural. A essência dele já não é uma coisa natural. É como se Então, ele ele tem. ficasse mais fraquinho, né? A energia dele, né? Então, eu não sei se fraco, mas assim, aí a forma dele talvez expressar essa essência seja uma forma mais rebelde, Mais né? rebelde. Uhum. Uma forma mais excêntrica mesmo, para chamar atenção, né? Para causar, digamos assim. Exatamente. Né? Então, eu acho importante, né, falar sobre isso, que cada planeta, né, tem é, dois signos, a maioria, com exceção de Sol e Lua, né? Porque Sim. Sol é só Leão e Lua rege só Câncer, os outros todos regem. E aí tem essa questão da debilidade que faz também com que o Sol em Aquário já por si só, né, já Uhum. seja. E outra coisa que eu também acho interessante, é de que eu tenho olhado muito, né, nos mapas, nas amizades, né, e até comigo mesma, é Uhum. que essa questão do Sol estar exilado em Aquário, e o Sol representa, né, dentre outras coisas, o pai no mapa, então ele te dá esse. é, ele automaticamente tem esse distanciamento do pai, né? Uhum.
E esse distanciamento do pai não necessariamente é que, ah, não, mas eu tenho pai, né, o meu pai trabalhava em Uhum, casa, uhum, sei lá. uhum. Mas só que assim, a grande maioria, o pai de alguma forma foi distante, foi ausente. Ou a pessoa realmente não teve pai, não conheceu o pai, ou o pai estava em casa, mas só de corpo presente, a alma nem sempre, né, não era um afetivo, tão carinhoso. Então, eu Uhum. percebo que isso Pode ser é, também se tornado um pai amigo, não, não pode também se manifestar dessa maneira? Um pai mais pode. de amigo do que de pai, né? Da figura do pai, mais do amigo do que do pai, né? Sim, pode, mas aí você concorda que aí eu vou falar mais como psicanalista, né, Sim, também. O sim. natural do pai é ser pai, não é ser Sim, amigo, sim, então, é né? disso que eu estou dizendo. Ele pode ter mais essa figura do amigo do que do pai, que seria a figura natural, né, do sol. Uhum, uhum, Entendeu? exatamente, exatamente, isso mesmo. É, eu concordo plenamente, né? Assim, isso que é curioso. Ele, não estou dizendo, como eu falei, né, geral, né? Mas assim, Uhum, eu já presenciei assim muitos casos, muitos mesmo, uhum, tanto homem quanto mulher. Talvez, uhum. talvez, um pouco mais comum em mapas de mulher, mas homens também. Sim. E eu acho que isso se deve justamente a isso, né? A ele Uhum. estar, então é uma coisa realmente mais distante. Verdade, verdade. Vamos falar um pouquinho do elemento, da qualidade, da modalidade dele? Sim. Então, elemento ar, né? Como eu Sim. tinha comentado no início. Então, ele isso a gente está falando do arquétipo de aquário, né? Então, ele é racional, né? Sim. Completamente intelectualizado, Sim. ele é até impaciente às vezes, né? Com algumas Uhum. coisas, por conta disso. Sim. É, inclusive pode gerar uma arrogância aí, né? Uhum. Uhum. Intelectual, por conta de, eu sou o Master Blaster, né? Da intelectualidade, eu sei tudo, né? Uhum. Vibrando numa energia mais contrária, dá isso Sim. mesmo, né? Sim. E então, assim, é comunicativo, né? Como a gente tinha falado, se expressa assim muito bem, principalmente em grupos, né? Eu acho que tem muito essa coisa essa correlação, né? Na verdade, o arquétipo de Aquário com a casa 11, né? Então, se Aquário, por um lado, é um signo voltado a grupo, atividade, na casa 11 ele se manifesta justamente assim, né? É, ele se manifesta justamente, como é que eu posso dizer? A melhor forma dele conseguir mostrar, né, se mostrar, se expressar, é realmente em grupos. Eu até tenho uma coisa que eu também reparei que eu achei bem interessante, Ah, que, por exemplo, a pessoa fala muito de leão, né, que leão tem sim. aquela questão de ser muito aparecido, onde ele vai, ele Uhum. quer chamar atenção, o que, na Uhum. verdade, é uma característica natural de leão, né, isso as Sim. pessoas também sabem, elas acham que leão é metido, leão quer se aparecer, mas na verdade é uma característica natural, porque ele é regido pelo Uhum. sol, ele brilha onde ele vai, onde ele chega, ele brilha, Sim, sim, sim. naturalmente, É mesmo quando às vezes ele verdade. não quer. E o aquário, ele tem essa mesma característica, Uhum. só que aonde? Nos grupos. É lá que ele quer se mostrar, é lá que ele quer falar. Então, por exemplo, elemento ar, então no grupo ele vai querer mostrar que ele sabe mais, ele vai querer mostrar que ele entende melhor, ele vai querer se Uhum. comunicar ali de uma forma que ele seja valorizado no grupo, né? Que é o leão no Uhum. individual, né? Então é uma outra coisa que eu reparado também que eu achei bem interessante. Então, e assim, o elemento ar, é, ele por si só, ele não é aquela coisa, né? Amorosa, né? Não. Aquela Ele fofa, racionaliza, né? tudo. Ele quer racionalizar cada sentimento que tem para se aproximar. Sim, Então, verdade. se ele está gostando de alguém, a primeira coisa, né, que ele quer tentar entender
Nossa, ele vai pro intelectual, né? Mesmo gostando, ele tá ali sentindo tudo, mas por que que eu tô sentindo isso? Por que que aquela pessoa, né, tá me causando isso? Mas por que Sim. que falou aquilo? Mas por que que agiu daquela forma? Tudo quer levar para o racional, né? Então, Uhum. e é engraçado, porque assim, é uma característica natural, Sim. né? Não adianta querer que ele fique lá, ai, não, fecha os olhos, sente, e não Não, fica não com vai você. rolar isso. Não vai Não rolar. vai, exatamente. Então, é isso. Não sei se eu falei, se você quer Não, que não, fale tá mais alguma certo, é. Mas ao mesmo tempo comentar. ele procura estabilidade, porque ele é fixo, né? Ele tem uma modalidade É, fixa, né? isso. Aí a gente entra na modalidade, né? Que é a modalidade fixa, que ela representa. Aliás, as modalidades, né? Para quem não sabe, elas estão ligadas às estações do Isso. ano, né? Início, meio e fim, né? Uhum. E aquário, né? Como todos os outros signos, que é Os touro, fixos. leão, escorpião e aí aquário, que tem, né, a modalidade fixa, eles Uhum. representam o meio da estação, né? Sim. Então tem aquela coisa mais estável, né? Aquela Uhum. coisa. Porém, assim, essa coisa do fixo dá o quê? Como é elemento ar e a modalidade fixa, o que que faz com que seja fixo aí em aquário? As Hum. ideias. Então, muitas Certo. vezes, é o famoso teimoso, é o famoso do contra, não muda de ideia, fácil. Por quê? Verdade. Para você conseguir mudar a opinião de um aquariano, você vai ter trabalho. Você Vai até ter que consegue, rebolar, mas não rebolar. vai ser fácil. Não, porque quando encasqueta, pronto, é aquilo e ponto final. E não abre mão da opinião e ponto, né? Mas por quê? Por causa disso, né? Essa modalidade Sim. fixa de dar essa no ar, né? Dar essa Você questão vai ter que de provar, né? Você vai ter que provar. exatamente, eu vou chegar aí, exatamente. Então assim, ele não muda de ideia. E aí vem o que você falou, tipo assim, não é que ele não muda de ideia simplesmente porque ele não muda de ideia. Ah, eu sou teimoso e ponto. Não, é porque assim, em primeiro lugar, aquariano o arquétipo, né? Ele é científico. Sim, Ele não acredita em qualquer coisa por acreditar, né? Não sim. adianta vir falar assim, ah, você viu tal coisa lá, você viu escrito não sei aonde, você viu que fulano falou? Não. Quem falou? Que é o racional, né? Quem falou? Aonde está isso? Mas quantas Exatamente. pessoas? Aí ele vai pesquisar, vai se certificar daquilo. Pronto, convenceu? Pronto, aquilo lá passa a ser uma Daí, verdade. ok. Aí vem outra pessoa e fala outra coisa. Não, mas como assim mudou agora? É, não é Tipo igual o gêmeos. geminiano, né? Que fica mudando cada 5 minutos. Gêmeos não tem problema nenhum com isso, porque é mutável a qualidade, né? A modalidade de gêmeo é mutável. Então, É, falou depois a outra ideia, não tem problema nenhum. A gente vai, né, é. dançando conforme a música. Aquário não, né? Aquário, assim, pensou naquilo, é aquilo e ponto final. Mas é o que eu Sim. falei, aí se de repente você vem com uma ideia diferente, mas você consegue, de alguma forma, Uhum. provar que o que você está Sim. falando faz sentido, e eu vou te contar um caso verídico meu, que foi essa coisa Aham. dos regentes, né? Ah. Eu sempre me achei extremamente uraniana, né? Rebelde, sempre visionária, não sei o quê. Aí um dia eu sentei com um astrólogo, de muitos anos Muito a minha tempo. frente, Aham. que é da clássica, né? Sim. E aí ele me veio com essa questão de Saturno, que aliás eles nem Sim. consideram, né? Você E já aí eu falei, entortou o nariz, né? na hora, assim, gente, Saturno, aquele velho chato. Eu não quero me associar Não, a esse velho chato. exatamente, nem tentar, eu não sou ranzinza, rabugento. E aí foi muito engraçado, porque ele começou a me falar, começou a me explicar, assim, eu falei, rapaz, não é que isso Não faz é que ele sentido. tem razão. E aí, pronto, hoje eu aceito Saturno na minha vida. Aceitei Saturno. Pode ser um tiozinho que você põe lá de lado, mas você aceita. Pelo menos ele entra na casa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito engraçado isso, Sim. porque
essa fama de aquário, né? É a mesma coisa do contra, né? Ah, é do Sim, contra, é do contra. Ele não é do contra, gente, porque ele simplesmente quer ser do contra. Ele é do contra porque ele acredita naquela ideia que ele sim, tem, sim, entendeu? E aí sim, você sim, vai sim. com uma ideia completamente diferente, ele fala, não, por que que você está falando isso? Então, assim, é claro que isso, tudo que a gente está falando, né? Lembrando, mais Sim, uma vez, é do arquétipo da aquário e ele vibrando num nível de consciência mais baixo. sim, Porque sim. isso, para aquário, para todos os signos, para todo ser humano, inclusive, quanto mais você expande a sua consciência, a tendência é que você Uhum, vai integrando, né, todas as suas qualidades e defeitos, e luzes e uhum, sons, enfim. E aí, com isso, você integra tudo isso uhum. e fica uma coisa mais flexível, né? Sim, sim, Senão não teria nem sentido a gente tá aqui, né? verdade. Ah, é assim, síndrome de Gabriela, né? Eu Sim, nasci sim, sim, assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não, é verdade, isso. O que verdade. mais para É, falar? bom, você já falou do eixo, né, com o leão. E você quer falar mais alguma coisa de qualidade, que a gente tenha qualidade primitiva, que a gente tenha É, a gente só não falou, né, das qualidades primitivas, que é aquário é quente e úmido, né? Aham. Então, eu já vi até que ele é mais quente do que úmido, mas tem os dois, Sim. né? Então, essa coisa mesmo da percepção e da Uhum. expansão, Uhum. né? Então, ele tem, eu vejo muito assim, tipo, essa coisa da visão, né? Então, ele é o visionário do zodíaco. Então, ele vai lá, dizem, né, que é 50 anos na frente Aham. dos outros, ele tem aquela visão, ele tem aquela ideia lá na frente, né, Uhum. que é essa questão, Do como é que futuro. fala? Da percepção, né, Uhum. ligado ao úmido. E aí, quando ele pega aquilo, aí ele expande, né, que é a qualidade do quente, que é você realmente compartilhar, você como fala, passar adiante, né? Aí eu conheci, no caso, né, de aquário, o conhecimento, né, a Uhum. sabedoria, enfim. É isso. Legal. É... Bom, e tem muitos mitos, né, ligados a aquário, mas tem algum que você curta mais, ou que você acha que tem mais a ver, ou enfim? É, realmente, a mitologia por si só, ela já é complexa, né? Sim, A gente sim, tem muitos mitos de muitas coisas, né? sim, Mas é uma coisa que realmente eu adoro, embora seja muito amplo, né? sim. Então, e outra, e se você for buscar em várias fontes também, é, claro que, de uma forma geral, eles se complementam, tem a ver, mas, assim, Uhum. às vezes, uma série é uma história completamente diferente da outra, no Uhum. sentido de contar, né? No final é a mesma coisa. Eu gosto muito. Aí eu vou falar bem rapidamente, tá? Por Porque como favor. realmente é Não, mais. é um passo só para o pessoal ter uma ideia. Mas eu gosto muito do mito de Prometeu, Tá. né? Que tem aquela história de roubar o fogo do Olimpo, né? Sim. Para entregar para a humanidade, né? Uhum. E aí eu vejo que é isso mesmo que Aquário faz, né? Sim. E é por isso que esse mito de Prometeu é ligado ao Aquário, porque Aquário ele quer buscar, né, conhecimento, melhoria, seja lá o que for, e entregar para o coletivo, E né? Ou dividir seja, com a o humanidade. coletivo, né? Então, é assim, ele é imposto. Se ele acha que, tipo, Sim. um povo, um... Se ele acha que... Ai, meu Deus, estou batendo aqui. Se ele acha... Se ele acha... Obrigada, Carlos. Se ele que alguém, né, um povo, uma comunidade, sei lá, uma raça está sendo menos Uhum. favorecida, ele fica Uhum. inquieto. Ele quer resolver, ele quer fazer com que as pessoas tenham mais do que todo mundo tem, né? Uhum. Igualitário nesse sentido, né? Porque Sim. o sonho de Aquário, né, a utopia de Aquário é que realmente Uhum. todos fiquem no mesmo nível, todos Sim, sim, estejam com o básico, pelo menos, né? Com o mínimo, seja na sim. saúde, seja na educação, nas finanças, enfim. O sonho utópico de Aquário é que realmente a humanidade é, fique num equilíbrio total, assim.
É Eu acho até que meio utópico, né? porque, Até meio utópico, é, mas infelizmente, é o que ele busca, né? É o que está uhum, na é o que característica ele dele. busca, é o que ele tem de ideal, né? De O ideal, de ideal. idealismo é uma coisa forte também, né? Do arquétipo de Aquário. Uhum, Então, o ideal para ele seria isso. sim, Claro que a gente sabe que na realidade não é bem assim. exatamente. É, o ideal Talvez está longe da realidade. é, talvez alguns milênios, algumas eras, né? Aí Uhum, quem sabe. A Jean colocou aqui igualdade, me fez lembrar aquela famosa frase da Revolução Francesa, né? Igualdade, eu nunca lembro a uhum. ordem, tá, gente? Fraternidade, igualdade, Igualdade, fraternidade. fraternidade, esqueci a outra. É, Ajuda, gente. Liberdade, igualdade, fraternidade. liberdade, Liberdade? liberdade. Liberdade. É, Liberdade, igualdade, fraternidade. é isso aí. Não sei se a ordem tá certa, porque eu nunca lembro, mas é Não isso aí. É importa. liberdade, igualdade, fraternidade. E é isso mesmo. É sonho de aquário. Eu acho que essa frase, apesar de, né, de Sim, pertencer à Revolução Francesa, é uma frase muito aquariana. muito aquariana, é. E que foi criada nessa época que o Urano foi descoberto, né? Muito louco, né? Mais ou menos no mesmo período, né? As Sincronicidade. coincidências que não são coincidências, né? Sincronicidade, como Jung já dizia. É. Deixa eu te perguntar, você quer falar um pouquinho sobre partes do corpo, as correspondências do aquário em relação a algumas áreas? O que né? Posso falar, sim. Então, vamos Só lá. peço desculpa aí se por acaso tiver algum colega aí do ramo que seja de repente, da astrologia médica, e que entende mais do que eu, vou falar o que eu estudei, assim, básico, né? Mas Mas a eu gente está sei, falando isso muito no geral, né, Cris? sim, Não é sim, né? Muito no geral. é. Então eu vou pegar assim, eu vou pegar as doenças e as partes do. Primeiro eu vou falar das partes do corpo, depois eu vou pegar as Tá, doenças que eu acredito que sejam mais ligadas a Saturno e tá depois bom. algumas ligadas a Urano, tá? Uhum, Então, assim, a parte do corpo é canela, tornozelo e uhum, também joelho, né? Algumas joelho também. Então, joelho, canela, tornozelo. Alguns até falam em calcanhar, tá. né? Precisaria realmente me aprofundar. E, e saúde em si, sistema nervoso central, né? Então, Isso é tem mais uraniano, né? Mais ligado ao Urano, não é? total, total. É. Então, como que fala? Sistema nervoso, né? Tipo, vai, Uhum. AVC, né? Eu acho que eu ia falar uma, agora me acabei esquecendo. Eu ia Ah, falar outra coisa do ABC, acabei esquecendo. Mas então, ABC é uma das, né? E aí, problema na circulação também, né? O sistema circulatório, então, trombose, nervo ciático, já ouvi falar também, uhum. mas acho que pega mais pra, aí eu acho que pega mais para Saturno, Sim, sim, né? O joelho, aí também ligado mais a Saturno, sim. né? Que mais que eu poderia falar? O que me vem agora é só isso. Não sei se tem Uhum. mais. E as doenças correspondentes a essas áreas do corpo? Então, eu acho que artrose, de Uhum. repente, Uhum. trombose, né? Falei, ABC, algum problema no sangue, eu acho, de modo geral. É, acho que é isso. Não sei Uhum. se tem mais algum. Se alguém quiser complementar também, fica à vontade. O pessoal está mais ouvindo hoje. Deixa eu te É, falar. Vamos mudar um sim, eu vou pensar. pouquinho. Vamos mudar um pouquinho para uma coisa mais interessante que é carreira, profissão, né? Carreiras e profissões, principalmente para quem tem aquário na casa 10, né? Ou na casa 6 de Então, repente, mas principalmente na 10 eu acredito, né? eu particularmente, eu acho meio arriscado falar essa coisa de, para quem tem aquário na casa 10 ou para quem tem aquário na casa 6 porque assim, eu acho que no geral, né,
essas casas falam, né, a 6 mais sobre o trabalho no dia a dia e a 10, né, mais sobre carreira e profissão. Mas assim, sem olhar o mapa todo da pessoa, mesmo que ela tenha aquário aí nessas casas, fica um pouco mais difícil, né? Você não Não, sabe. mas isso a gente fala todas as lives. A gente sempre fala aqui no geral, que nunca Ah, vai ser especificamente para uma pessoa que necessariamente não tenha o mapa inteiro estudado, né? Porque daí a gente uhum, leva em consideração aspectos, e a gente sabe que às vezes muda muito, né? Então sempre a gente está sim, falando no geral, a gente relembra aqui, gente. É sempre no geral que a gente está falando, perfeito, né? perfeito. Bom, eu quando penso em profissões ligadas a aquário, Uhum. penso em astrólogos. Sei porque eu acho que a astrologia é aquariana, astronauta, Sim. cientista, pesquisadores, sociólogos, Uhum. antropólogos, sei, bem, essas, por enquanto. Se Uhum. quiser complementar aí, fica à vontade. Não, acho que assim, principalmente quando você pensa em Urano, muita coisa ligada à área eletrônica também, né? Então, por exemplo, até engenharia poderia até entrar aí, né? TI, né? Isso. Então, eu acho que é Mas mais, não, né? você me fez lembrar que eu tenho um amigo que tem lua em aquário. É uma outra coisa, mas enfim. Ele tem lua em aquário e ele trabalha com TI também. Ele trabalha o quê? Então, eu acho que tudo que é ligado a essa parte mental, de um modo Tecnologia, a geral, Jean falou muito bem, e tecnologia. é, Tudo que tem a ver com tecnologia. sim, tudo que tem a ver IT, com essa parte mental e tecnológica, high-tech total, isso, é a isso. parte da aquário. Tem a ver. E que é bem ampla, né? Que é bem ampla, né? Uhum, uhum. Uhum. Ok. Você tinha preparado umas outras áreas, né? Para falar uns outros temas, né? Posso falar? Pode ser? Pode, por favor. Tá. Bom, eu acho que a gente pode começar falando de lugares, Ok. né? Esse pessoal. Bom, a Jan tá mais, a de todas é a mais falante aqui. Obrigada, viu, Jan? Tá me ajudando. Então, por favor, continue, tá? Contribuindo para a nossa live. Mas falando de lugares, Uhum. vou falar de países, né? Certo. Eu acho que Brasil, por incrível que pareça, tem super a cara de aquário por conta dessa miscigenação toda, né? Então, eu acho que é isso, várias tribos, né, se comunicando. É, eu acho que eu li esses dias, até eu ia pesquisar e eu acabei esquecendo. Eu li Suíça, mas depois eu fiquei, por que será a Suíça? Aí eu não sei se por conta de Saturno, né, que é um planeta frio e seco, né, já que também rege Certo. Aquário, mas eu li que a Suíça também tem a ver com Aquário. Uhum. Nova York, eu Uhum. acho também. Japão, Uhum. né? Japão, acho que em todos os Por causa da sentidos. tecnologia, né? Nossa. E eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que o ascendente do Japão é Aquário. Eu não sei se estou confundindo Não, com. eu acho que tem alguma coisa de aquário no mapa do Japão bem forte, sim. Eu não sei exatamente a data, mas tem. E a nossa linda São Paulo, né? Muito aquariana. Que eu ia falar depois nas cidades, né? É que agora a gente, como a gente está em Você não falou países. Nova York? Você já falou Nova York. Eu nem- Não vem, Pô, não. Você já falou toma Nova essa, York. toma essa. Verdade. É. Boa, boa, boa. Então, então tá, cara, São Paulo com certeza, até porque é aquariana literalmente, né? De sol e ascendente. Exatamente. Aquário não tem como discutir. É, então,
São Paulo, Nova York, Atenas. Atenas, Atenas. Atenas eu não pensaria, não associaria. sim. Na verdade, eu vou falar para você, eu acho que as metrópoles, Uhum, no geralzão, né? Se fosse falar no geral, acho que as metrópoles no geral têm a ver. E Atenas, eu vou falar que quando eu estive lá, eu me senti literalmente em casa. E jura? justamente por fazer essa correspondência com São Paulo. Para mim era, eu estava lá e estava São Paulo. Tipo, eu estava muito à vontade, Entendi. sabe? Nossa, aqui parece São Paulo. E aí eu me senti em casa por conta disso. Então, achei que vale incluir isso. Né? Uhum, legal. Bom, a gente falou países, a gente falou cidades, locais. Hum, Locais. NASA, aham, super, na minha sim, opinião. óbvio. Planetário, Uhum, biblioteca, né? Por causa do caso do intelecto. conhecimento. É, que mais? Ajuda já. E aí, você tem alguma ideia, Ed? Não, não. Não. Que mais? Eu achei um tema interessante. Objetos, Você disse que eu tinha preparado falar sobre filmes e livros ligados a Aquário, não é isso? Você chegou isso. a ver isso? Sim. Falei de objetos também, agora que eu lembrei, Ah, verdade. Objetos, né? pedras e cores. É, objetos, telescópio, que aliás é meu sonho, ter um, Uhum. livros e tudo que seja ligado, qualquer coisa que seja ligada a high-tech também Uhum. tem muito, né? Essa coisa futurística aí Uhum. tem a ver com aquário. Bom, aí você falou de livros e Filmes livros. e livros. Vou começar. Olha, eu já vou começar por livros, porque assim, eu confesso que eu li poucos livros que eu de repente consideraria relacionado ao aquário, porque eu leio muitos livros direcionados para o desenvolvimento humano, né? A terapêutica. É o que eu mais leio, né? Relacionado à Uhum. mente. Enfim. Mas eu acho que, no geral, livros de ficção científica, e eu lembrei de um Uhum. que é. Ai, gente, agora eu acabei de lembrar agora e esqueci. É super famoso, até estava em voga um dia desses aí, é A Realidade de Madu, acho A que é isso. realidade de Madu, Madu. Eu não A li. Realidade de Madu, acho que é isso. É um filme que uma menina, uma moça lá escreveu, um Uhum. livro, que uma moça escreveu, acho que é isso, A Realidade de Madu, depois qualquer coisa a gente confirma. E acho muito Uhum. é Uhum. É isso verdade, aí. Jean. Concordo. É, uhum. Então, a realidade de Madu, se eu não estiver enganado o nome dele, a realidade de Madu, se as meninas puderem dar uma pesquisada aí, mas acho que é isso. Então, ele é um filme que ele fala, inclusive, um livro, ele fala, inclusive, de Atlântida também, ele faz analogia aí Hum, alguns símbolos, sei. e tecnicamente é ficção científica, né? Só que aí ela cita uma pandemia no livro, e, se eu não me engano, até o ano de 2020. E aí foi por isso que, inclusive, ficou famoso o livro, porque ele, Caramba! Ah, eu ouvi quando falar desse livro, dessa eu autora, é digo, verdade. Só que eu não é, realmente não sabia o nome do livro. Mas eu lembro de é, ter ouvido, que ela meio que, sem querer, ela previu, né? uhum, exatamente. Então, assim, teoricamente, ela escreveu um livro de ficção científica, Certo. né? E aí, ficção científica é ficção, né? Só que Sim. quando veio essa questão da pandemia, aí o pessoal, opa, será que é ficção mesmo? Ou talvez não seja tão ficção assim. Aí ela gravou um vídeo explicando, e na Uhum. verdade o livro ela tirou vários, de vários outros Uhum. temas. Então, tem Matrix, código, sem dúvida. Matrix, Matrix com certeza, tá? é Tudo eu aquariano. coloquei, né? Blade Runner, Blade Runner, muito.
É, Reds, Revolução Russa. Qual? É, Reds. Ah, Reds. Uhum. É, Uma Odisseia no Espaço. Sim, Ahn, tem bastante coisa. Pô, tem um monte, porque tudo que eu vejo assim, de ficção científica, que hoje, é engraçado que antigamente eu lia muito, né? Que a Clara adorava ou livros de ficção científica, e tá aí uma coisa que eu não me identificava. Eu falava, ai, nossa, eu não gosto. Porque é mentira. Tipo, eu não gosto de mentira, eu gosto de coisa Uhum. verdadeira. Menina, se você... Mas não só de ficção, né? Por exemplo, livros ligados à revolução, à utopia também. Por exemplo, a Revolução dos Bichos, eu acho que é muito aquariano, né? Não sei se a Jan concorda, mas eu Não, não, acho não. que, né? Não, até porque falou em revolução, né? Também tem a ver com aquário, né? Inclusive de lugares, a gente poderia citar até Passeata, né? Também, outros lugares, Isso, sim. outro lugar que aquário está lá. Ó, a Eliana está perguntando divertidamente Divertidamente. seria Ai, aquariano. ai, deixa eu ver. O divertidamente é aquele a Da, animação, do né? sentimento. Que eles estão na cabeça, né? Dos sentimentos. Não sei se aquariana. É. Eu assisti, mas eu assisti como lição de casa de psicanálise, por exemplo. Então, Uhum. não sei. Sim. Mas que é sensacional e eu super É recomendo. maravilhoso, é É. maravilhoso. É. Mas, assim, quando eu falei da questão de ficção científica, porque a ficção científica, ela, por si só, ela está ligada à parte, Sim, né? sim, A sim, mais sim. de qualquer outro signo. Por isso que eu Sim, falei da ficção científica. Não que não, verdade. não que esteja limitado à ficção científica, né? Não só isso, né? Não só... Aliás, você pontuou muito bem, né? Os utópicos e revoluções e tal, muito bem. Uhum. Mas ficção científica é porque quando a pessoa fala em ficção científica, automaticamente atrela a É parte. E verdade. eu sempre achava, ai, nada a ver. Só que aí, eu não sei se também eu fui estudando outras coisas, fui Ah, adquirindo outros conhecimentos, e aí eu comecei a assistir alguns filmes de ficção que antes eu não gostava de jeito nenhum. Menino, e aí eu comecei a me identificar super. E vi que tal. Mas por quê? Que coisa? Não porque simplesmente tem aquela coisa da cientista, né, Aquariana? Comecei a dar umas pesquisadas, comecei a observar e encarar de outra forma, e vi que, de repente, nem toda ficção é realmente ficção. Por exemplo, Matrix, né, que a Janice colocou aí. Para mim, aquilo não tem nada de ficção. Para algumas pessoas vão assistir e falar, nossa, para mim não, tipo, é a realidade que a gente vive mesmo. uhum, uhum. Então, vendo por esse lado, eu acredito que sim, que tem a ver. Agora, para mim, tem a ver, né? Uhum. Livros e filmes são Sim, científicos. sim. Antes eu ficaria mais com os que você falou, né? Ligados a revoluções, Certo. a filosofia, e não colocaria ficção. Hoje eu já coloco ficção mais do que esses, para mim, me Uhum, identifico. uhum, uhum. Legal. Diga lá, o que mais? Você colocou aqui pedras, cores. Eu realmente não me lembro disso. Que Boa você noite, lembra Flávio. de pedras e cores ligadas? Olha, cores, eu acho que o azul é incontestável. Eu, pelo menos, sou apaixonada por azul. E, e um verde ava também, né? Talvez branco, dourado. Uhum. Eu lembro que em uma das aulas, inclusive, do Robson, ele falou isso, de tons dourados, tons brilhantes. Aí eu pensei, nossa, mas isso não é de leão? Só que se Aham, for analisar como posto complementar, então de repente até é também, né? entendi. E de repente o aquário coloca uma roupa brilhosa para poder se aparecer em alguma Aham. festinha. A pedra, eu acho que lápis lazuli, quartzo branco, e eu Qual? já li sobre O último? quartzo O branco, quartzo. Tá, quartzo branco, o branco. Tá. lápis lazuli, quartzo branco. E aí eu já li também sobre a ametista, embora a ametista alguns atribuem a peixes, né, por Certo. Por exemplo. causa da espiritualidade e tal, né?
Mas então, aí que tá. Mas só que Aquário também é voltado à espiritualidade. É uma espiritualidade diferente de Sim, Peixes, sim, sim. né? Porque, Sim, até porque sim. água, né? Mas dizem que a espiritualidade de Aquário, por exemplo, é mais uraniana, né? Então é uma Sim, coisa sim. mais de... Como é que fala? Até tem uma questão de canalização, né? De Uma coisa que vem... canalização, tá? De mediunidade, né? É. É, então, acho que isso, né? Legal. Cores. Não, e tem outra coisa, a gente comentou do mapa e a gente pode comentar das pedras a mesma coisa, que a personalidade vai depender de outros aspectos do mapa dela até para definir essa pedra. Como você mesmo Sim, disse, se a pessoa, por exemplo, tem, como você, um sol em aquário e de repente um outro ponto forte em peixes, então talvez uma ametista tenha muito mais a ver, né? eu lembrei agora de floral, por exemplo, né? Tem gente que trabalha com, Sim, sim. paralelamente à astrologia, Uhum. trabalha com floral. Então, aí a pessoa vai ali, acredito eu, né? Não entendo Sim, quase nada, acredito sim, que a pessoa vai fazer ali o mapa e vai olhar o que mais tem forte ali no mapa que sim, tem a sim. ver com esse, fala, com o Verdade. É, sistema a gente falou da fraternidade da branca, Terra. que é É, aquariana, é tá certo. verdade, verdade. É. E aí, E assim, bom, acho que, na verdade, o pessoal que segue o canal, de uma forma geral, até sabe, né? O que a gente sim, sim, sempre sim. repete no A começo, gente já no teve, né? meio e no Uhum. final, né? Mas vale lembrar que tudo que a gente fala aqui é para o arquétipo do signo e não para a Sempre no pessoa, geral. Sempre no geral. sempre no geral.